Olá, meus queridos! Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao nosso Espírito Santo de Deus. Aprove o nosso bom Deus. Sim, Deus, nosso Deus soberano, nos dá hoje esse dia para vivermos, plantarmos aquilo que a palavra nos orienta. Isso vem à minha mente, eis que o semeador saiu a semear. Nos 4 solos sabemos que é um solo bom. Esse solo bom é você, sou eu, somos todos aqueles que Deus marcou para povoar o céu. E esta palavra que é liberada a cada dia, a cada momento, não só por mim, mas por cada querix, por cada atalaia, por cada vida que Deus levantou e tem levantado e ainda há de levantar até o grande dia, para ser aquele que vai se colocar diante de uma situação pela qual, quando ele abrir ou ela abrir sua boca, ela terá palavras revestidas com poder celestial. E esse chamado que nós temos da parte de Deus, justamente, Deus nos dá, Deus nos convoca, Deus nos chama, e claro, cada dia é um dia de renúncia. Eu sempre falo que todos os dias nós estamos lutando contra o pecado. Tudo foi resolvido, gente. Tudo está resolvido na cruz. Tudo que você pudesse imaginar que não teria chance, que não poderia estar diante de um Deus santo tão maravilhoso, foi resolvido lá na cruz. Tetelestai. Está consumado. Só que as pessoas têm que entender, nós temos que entender que cada dia alguma oferta de prato de lentilha chegará à sua casa, chegará à sua mesa, chegará à sua vida, chegará aos seus compromissos, chegará. Você vai ter que decidir se você vai trocar essa bênção por algo, sabe, que é passageiro. Tudo aqui nessa terra, nós somos peregrinos, estamos de passagem. O nosso destino, segundo a Bíblia, é a Nova Jerusalém. Mas hoje eu quero tratar sobre algo que tem a ver com o teu chamado, tem a ver com aquilo que você está aí, se incumbiu, anunciando o Evangelho, ensinando, ministrando, pastoreando, abrindo novas frentes de trabalho. Eis aí o chamado de um querix, de um enviado, que praticamente alguns até confundem, e tem confundido muito, porque na verdade todo apóstolo é um enviado da parte de Deus. Ninguém tem como se comparar aos apóstolos que a Bíblia nos orienta, nos ensina, até porque eu costumo dizer que nós aqui, a Igreja de Deus Apostólica Querigmá, tem como base, tem como fundamento a doutrina dos apóstolos. Então eu entendo que da parte de Deus eu, como sou um querix, anunciando o Querigmá da parte de Deus, sou enviado. Até porque, gente, existe muita coisa que a gente às vezes não tem tempo para explanar, explicar. Mas procure, analise a palavra missionário na Bíblia, aquele que sai em missões anunciando o Evangelho. Mas você vai encontrar um diácono, você vai encontrar lá um presbítero, um ancião, você vai encontrar lá, na verdade, o apóstolo, abrindo frente, anunciando o Evangelho. Então, sendo assim, eu estou nessa terra maravilhosa que Deus nos colocou. Mês que vem, se assim o Senhor permitir, já se vão 2 anos anunciando que Jesus Cristo, Ele salva, que Jesus Cristo, Ele nos cura, que Jesus Cristo é o nosso batizador com o Espírito Santo, acima de tudo, Ele voltará. E glória a Deus por isso. 2 Coríntios hoje é a base do nosso tema. O fardo sagrado do chamado pastoral. O fardo sagrado do chamado pastoral. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo, qual amor? O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Eu começo a dizer para vocês, pessoas escolhidas de Deus, servos de Deus, diáconos eternos como eu, servindo a igreja do Senhor nessa terra, e para todos sempre, sempre, santo, santo, santo é o Senhor, dos exércitos, Senhor Jesus, estarei lá servindo o verdadeiro pastor. Então eu, como uma ovelha guia, alguém que Deus escolheu antes de nascer, marcou para ser um mestre na palavra, alguém que vem anunciar a verdade,
alguém que venha plantar, como nós estamos plantando, levantar vidas em pró do reino de Deus. Pois eu digo para você, sem dúvida, gente, mas sem dúvida alguma, tá? O ministério pastoral é um fardo que homens e mulheres não assumem, não sei você, meu filho, mas não assumem por conveniência, mas por vocação. Amém, bispa? Mas por vocação. E digo mais, não é leve, não é simples, como muitos pensam, não. Não é sobre, né, o like, não é sobre status, não é sobre milhões de seguidores, 1000 seguidores, enfim, não fala sobre isso, a Bíblia não dá respaldo sobre isso, mas é sobre almas. O próprio Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, muita gente não pega, mas se um dia você parar para pensar por que Jesus Cristo de Nazaré, por quê? Você vai ter a resposta. Pode ver, mas pode vir, melhor dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Jesus. Meu Deus do céu, ele não é só uma coisa boa, ele é tudo que eu preciso, ele é tudo que você precisa. Ele como é o nosso ar, né? O ar que nós respiramos. Se tirar, pois é sobre almas, é sobre a eternidade que Deus nos dá o direito de viver para todos sempre com Ele, eu digo amém. É sobre responder a Deus, e isso fez eu pensar e refletir. Eu sentadinho numa igreja sede, e de repente o pastor pela qual cuidava de mim, orientava, porque era um pastor e ainda é, um pastor muito dedicado às ovelhas, tem cheiro de ovelha. Não era aquele pastor que ficava no culto e quando pudesse saía correndo para não atender ninguém, não dava endereço, e se desse também ninguém era convidado à sua casa. Enfim, não. Esse pastor sempre teve e ainda tem cheiro de ovelha, convive com as ovelhas. Pois Deus fez ele, sabe, sair do seu lugarzinho que estava sentado, melhor dizendo, desceu até onde eu estava. E ele falou, Deus mandou dizer algo a você. Você não vai mais ficar sentado aí, poder sentar. Eu levei um susto, como não, pastor? Eu lá, né, sentadinho, um culto maravilhoso. Eu falei, pronto, agora se eu não posso sentar mais aqui na nave da igreja, vou sentar onde? Estou sendo expulso, Deus está mandando eu ir embora da sua casa de oração. Eu era muito jovem, não tinha tanto entendimento do ministério, mas eu fui incumbido de dar aula naquela época, escola bíblica dominical para os pastores, não sendo um diácono, não sendo, né, vamos dizer, um cooperador, mas eu tinha o desejo, sempre tive, de falar sobre a palavra de Deus. Iniciou aí, nunca vou esquecer, me dedicando, estudando, não agarrado na revistinha, muita gente vai lembrar agora, da revistinha de mestre, que vem tudo mastigadinho, tudo pronto. Não, eu buscava fundamento. Eu queria além daquele comentarista, porque o comentarista trazia a ideia e dava, né, vamos dizer, dava um norte para nós. A sua linha de pensamento estava ali, mas eu não ficava preso nisso. Eu ia buscar mais, aprender mais. Eu sempre tive isso comigo, graças a Deus. Eu sempre procurei sentar para poder falar das coisas do reino de Deus. E assim aquele homem de Deus, pastor Manuel, Deus te abençoe, meu querido, servo do Deus Altíssimo. E ele falou claramente, você a partir de hoje, Deus manda dizer que você vai sentar conosco lá em cima no púlpito. Deus te separou para o ministério. E o susto foi grande. E agora? Aquela palavra não foi uma palavra simples para mim, mas era uma palavra que mudava totalmente meus pensamentos, como muda até hoje. Não é leve, não é simples, não é sobre status, queridos. É sobre almas. É sobre responder a Deus quando Ele me convocou. Vinde a mim. E Deus faz de cada um de vocês como eu, pescadores de alma para o reino de Deus. Vamos juntos, meus queridos. Vamos juntos sair nesse alto mar e lançar o Evangelho, que é o poder de Deus. E eu digo com todo o meu coração, e ainda assim, até o dia de hoje, o Evangelho nos constrange, me constrange, segundo Coríntios 5,14. E aí vem o peso, que muita gente talvez nunca parou para pensar, que peso? O peso da vocação. Eu lembro que, uma certa vez, orando a Deus,
já fazendo parte do ministério muitos anos. Fui crescendo, fui conquistando algo que tinha a ver com ensino, estudo, teologia, tantas coisas, evangelista, obreiro credenciado, tudo de acordo com a vontade de Deus. E sabendo eu que da onde Deus tinha me colocado, me tirado, eu fui buscando aprender como verdadeiro discípulo, um verdadeiro aprendiz. Mas o dia que eu falei, eu assumo aquilo que Deus me pede. E depois daquele dia que eu falei, eu assumo o que Deus me pede, as coisas mudaram completamente. Eu não podia ser aquilo que Deus me pede. Eu não poderia exercer o ministério que Deus me pede. Eu não poderia responder a Deus naquela época, naquele momento. Mas muitos nunca souberam que Deus já tinha me separado desde o ventre da minha mãe. Nascido no berço evangélico, nascido numa família sacerdotal. Louvo a Deus. Os meus tios, as minhas tias, a minha mãe e dos meus tios resta, eu já saldo aqui com toda alegria. O bispo Luiz Mendes da Silva, pioneiro da Igreja de Deus no Brasil, em Osasco, São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. E nós seguimos esses passos, que são os passos de exemplo, de conquista, de fidelidade. Você não vai encontrar no bispo Luiz o que se encontra em muitos outros, que na verdade não foi sobre almas. Não foi sobre cuidar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, mas pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E seguindo esses exemplos, que são exemplos que não tem como ser contestado, que não são verdadeiros. Então são coisas que nós vamos aprendendo e praticando com paciência no Senhor. Muitas vezes saímos do Salmo 40 e vamos ali no Salmo 70, com a graça de Deus. Eu procuro até o dia de hoje, desde o chamado revelado, responder a Deus de todas as formas. E quando isso aconteceu, meu querido, para esta pessoa que talvez não entendia nada do porquê eu dizer, eu quero responder a Deus aquilo que Ele perguntou a mim, me convocando, eu já não podia ser. Então sabia, e sabendo desse parecer, ali se encerrou aquele ciclo. E nós hoje estamos aonde Deus nos leva, de casa em casa, Atos 2, 42 ao 47, de casa em casa, anunciando o Evangelho, porque eu sempre vou dizer, é muito bom quando você pega a sua melhor roupa. É muito bom quando você pega a sua Bíblia, a palavra de Deus. Sai com a sua família e chega a um local onde você diz, minha igreja, onde você diz, como fosse algo de posse, mas nunca foi e nunca será. Entenda isso. E ali nós nos ajuntamos, mas quase a não ser o Espírito Santo de Deus. A não ser que alguém tenha algum tipo de conhecimento, sabe? Da sua labuta, do seu sofrimento, da sua dor, da sua solidão, da sua angústia, muitas vezes de depressão, opressão. Porque o problema sempre vai estar na casa aonde você mora e habita. E a Bíblia é clara que somente um valente mais forte pode lutar em retirada, eu já digo, os 7 caminhos de Jesus, o causador da doença, da intriga, da fofoca, do mexerico, da traição, da falta de respeito, falta de amor, tantas coisas que acontecem. É quando o homem ou a mulher de Deus chega ali e libera a palavra. Libera o que é a palavra? Não é assim diz o Senhor. É a palavra, revestida com poder celestial. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então cabe a mim, cabe a estes homens, mulheres de Deus, vivendo o que nós estamos vivendo, o peso da vocação, sempre diante daquele que tudo pode, sempre diante e sempre está à nossa frente, vou melhorar. Antes de você chegar lá, ele já chegou. Você abrir a boca, como querer que está da parte de Deus, e trazer a revelação que está aqui, para qualquer indagação, para qualquer situação, e aí o milagre, sinais e prodígios e maravilhas acontecem. Então eu já declaro para todos, o ministério não é uma escolha leve, meu querido. O próprio apóstolo Paulo,
em 1 Coríntios 9,16, muitos conhecem, e se você ainda nunca leu, vai lá e leia. Ele diz o seguinte, que o ministério não é uma escolha leve. Por quê? Porque ele diz, ai de mim. Paulo diz, ai de mim, se eu não pregar o quê? O evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Ai de mim se eu não falar sobre o evangelho. Se eu não trazer uma palavra revestida com poder celestial. Então aqui não é conveniência. Não é conveniência. Mas um fardo que é declarado tá, em Ezequiel. O próprio livro de Ezequiel, que é muito interessante, diz lá em capítulo 3, versos 17 e 21. Ele escreve, sabe, como vigiar almas. Pense nisso. Por isso que eu falei, ovelha guia. Então não é tão simples como todo mundo pensa. Você busca uma credencial de alguns anos e anos na lida, né, com tantas altos e baixos. Queridos, vai exigir muitas vezes lágrimas, oração noturna, renúncia de muitas situações que você não vai poder conviver, nem vai poder estar, porque você tem uma missão a cumprir. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 31, diz, lembrai-vos, de que por 3 anos, quantos 3 anos? De noite e de dia, o que ele diz? Não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E aí? Começou a pensar um pouquinho, refletir? E você, se pode, e sente isso da parte de Deus, interceder, orar por aqueles que Deus marcou e chamou de uma forma diferente para ser uma ovelha guia? Pois é, está aí a palavra, gente. E eu digo para nós fechar, aqui nunca vai ser status como alguns estão pensando. Por quê? É só você ler João, capítulo 13, versos 14 e 15. Ali está o exemplo que Jesus disse. Para cada um, sabe, de nós que somos queridos da parte de Deus. Então o próprio Jesus lava os pés dos discípulos, seus servos. Ele lava, sendo ele mestre. E aqui está a humildade muito, que eu vou colocar aqui, radical. Qual é o foco disso tudo para nós? A eternidade. A eternidade. Estamos aqui de passagem, como eu falei, mas o nosso foco é estar com Deus para todo sempre. Aonde você, lendo, por exemplo, em Judas, livro de Judas, capítulo, né, ou melhor dizendo, versículo 23, perdão, você vai encontrar essa passagem. Salvando-os com temor, arrebatando-os do fogo. Como é que é? É a minha missão da bispa que está aqui do ladinho. Tá? Nós estamos anunciando aqui o evangelho, que é o poder de Deus. Por quê? Porque muita gente tem nome, mas não é. Tem nome, mas não é. Não é o que? O discípulo do Senhor Jesus. Você vê isso na época de Jesus. Muitos diziam, até o momento que ele anunciou uma palavra, e essa palavra, toda a multidão, todos que estavam seguindo, abandonou ele de lado, virou as costas, tchau. E ele olha para os discípulos e também lança a mesma palavra. Mas para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Salvando-os com temor, arrebatando-os do fogo. Cada aconselhamento, cada pregação, cada ensino, cada orientação, ela mira, mas mira para onde? Ela mira para a eternidade com Deus. Coroas de justiça que o Senhor guardará, como está em 2 Timóteo 4,8, ou em 1 Pedro 5,4. Leia, por favor. É responder a Deus como Moisés no deserto, ou Paulo acorrentado. Sou devedor. Pregarei o evangelho, como está em Romanos capítulo 1, verso 14 e 15. E digo para fechar aqui, não por glória humana, mas por fidelidade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu declaro neste dia, para a glória de Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O evangelho nos traz tudo isso, principalmente, como é declarado em 2 Coríntios,
5,14. O amor de Cristo. Amor de quem? O amor de Cristo. Nos constrange porque julgamos assim. Se um morreu, quem? Jesus. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, iluminado, agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus arranque pela raiz todo o desânimo, toda a tristeza, tudo que foi falado, projetado, tentando impedir você de caminhar e cumprir o chamado de Deus. Quem te chamou, quem te escolheu, quem te marcou. Pense bem, vale a pena desistir por A ou B, por placa X ou por placa Y? Vale? A resposta de Deus para você, não vale a pena. Não vale, querido. No final de tudo, vou te dar um exemplo para você nunca mais duvidar. No final de tudo, quando Deus fala, vem, tá muito pertinho aqui, ó, andou muito comigo. O Enoque andou tanto, ficou tão perto que não teve como ele voltar. E Deus para si o tornou. E esse momento vai chegar para cada um de nós se não acontecer o arrebatamento, entendeu? E nesse dia, pode ser quem for, a maneira que for, onde for, o que for, se encerra ali. E ainda tem que alguém preparar tudo para que você esteja aonde a Bíblia diz. E o pó voltará ao pó. Então a gente tem que lembrar de uma coisa. Nós vamos todos um dia estar diante de um Deus verdadeiro. E nesse grande dia, o justo juiz vai apontar coisas que você não tem ideia. Feliz é aquele que mesmo que ele aponte, esteja do lado dele, à sua direita. Lembrou agora? A qual lado nós temos que estar? À sua direita. Onde vai estar à esquerda? E aí? Vale a pena, depois de tudo, você por A ou B, acabar ficando do lado esquerdo? Não, querido, pense bem. O Espírito Santo manda te dizer quem te escolheu. Ele te escolheu. Quem te marcou? Ele te marcou. Qual é o fim disso tudo? Aonde aponta o fim de tudo? A eternidade com Deus. Não vale a pena. Não abra mão. Anuncie o Evangelho, que é o poder de Deus. Declare que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Está tudo pronto e consumado. Vamos aguardar, porque logo em breve, a trombeta vai soar. E num piscar de olhos, a Bíblia diz isso, estaremos com Jesus. Deus te abençoe. Quem vos fala somente sempre, ministro do Evangelho, apóstolo Reginaldo Simões, falando aqui da cidade fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná, onde eu estou, um bairro Grande Azul. Todo domingo às 19 horas estamos anunciando o Evangelho, que é o poder de Deus, onde ele cura, liberta, salva, onde você tem resposta de Deus, porque o ministro é a palavra. E a palavra tem o poder de mudar qualquer que for a situação. Deixa esse pedido de oração. E falando nisso, sábado agora, parte da manhã, em consagração, em oração, orando por você, orando pela sua família, orando por todos nós. Faça parte disso. Esteja conosco, nos apoiando em oração, intercessão. E digo mais, até a sua oferta diante de Deus, nesse ministério, que não é meu, é dele. É um memorial diante de Deus. Como que você pode fazer? Um inbox aí. Até nas minhas páginas você vai encontrar. O nosso CNPJ é o Pix da igreja. E caiu lá, querido. Glória a Deus. Nós temos ali uma responsabilidade muito grande de aplicar tudo isso em prol, tá? Ao Evangelho. Aquilo que nós estamos fazendo, segundo, tá? Aquilo que nós estamos fazendo segundo Atos capítulo 2, 42 a 47. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Se desejar no seu coração, aleluia, compartilhe. Há uma pessoa de Deus esperando você, como eu, semear essa palavra. Shalom!